Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra foi lançado há 21 anos. Um dos maiores sucessos de bilheteria de seu tempo, que levou a uma das maiores franquias de cinema de todos os tempos. A história de como chegou às telas é uma loucura ou um brilho? No início da década de 1990, os roteiristas Ted Elliott e Terry Rossio estavam interessados em reinventar o gênero pirata para a tela grande. Eles tiveram ideias em torno de uma aventura de fanfarrão baseada no passeio Piratas do Caribe na Disney World. Steven Spielberg pegou o roteiro e estava interessado em dirigir. Ele queria Bill Murray, Steve Martin ou Robin Williams como Capitão Jack Sparrow. O problema é que a Disney não gostou do roteiro nem da visão, então o projeto foi arquivado. No início dos anos 2000, a Disney ressuscitou a ideia e recorreu ao produtor de game show que virou roteirista de Volpert para retrabalhar o roteiro. Em sua história, Will Turner era um guarda penitenciário que libertou Jack Sparrow para salvar Elizabeth Swann de um vilão chamado Capitão Blackheart. Pensando que não tinha potencial para o cinema, a Disney tinha planos para um filme direto para DVD com Cary Elwes como Jack Sparrow. O escritor Stuart Beattie tinha muito conhecimento sobre pirataria e trabalhou no roteiro. A Beattie escreveu o roteiro pensando em Hugh Jackman como Capitão Jack. Então, em 2002, o produtor Jerry Bruckheimer assumiu o projeto. Bruckheimer trouxe os escritores originais Terry Rossio e Ted Elliott de volta para desenvolver o roteiro. Eles introduziram um elemento sobrenatural baseado na narração do passeio no parque temático. A escolha de Bruckheimer como diretor foi Gore Verbinski, que adorou a ideia, já que os filmes piratas eram populares na era de ouro de Hollywood. Neste ponto, Matthew McConaughey estava sendo considerado como Jack Sparrow, pois se parecia com Burt Lancaster, estrela de The Crimson Pirate. A Disney queria uma grande estrela no papel principal do Capitão Jack Sparrow e Michael Keaton, Jim Carrey e Christopher Walken foram considerados. Verbinski sugeriu Johnny Depp. O estúdio não gostou porque achavam que ele não era rentável, mas concordou. Pesquisando piratas, Depp descobriu que eles eram as estrelas do rock de sua época. Como tal, ele baseou os maneirismos de Jack no guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, e seu visual foi inspirado em Adam Ant. E, para esconder suas tatuagens, a equipe de maquiagem passou carvão em Depp. Há uma crosta na mandíbula de Jack que fica maior ao longo do filme. Depp solicitou isso como uma piada visual. E Depp perdeu tantos chapéus no mar durante as filmagens que começaram a fazê-los de borracha para que flutuassem. O segundo protagonista masculino é Will Turner. Jude Law, Ewan McGregor, Tobey Maguire e Christian Bale foram todos considerados. O papel se resumiu a 2 nomes, Heath Ledger e Orlando Bloom. A Disney pediu a Verbinski para escalar Bloom porque, devido ao seu envolvimento com O Senhor dos Anéis, sentiu que provavelmente traria uma bilheteria maior. O vilão é o Capitão Barbossa, adaptado do famoso pirata Barbarossa. O papel foi oferecido a Robert De Niro, mas, pensando que o filme não iria bem, De Niro recusou. Verbinski então escreveu uma carta para Geoffrey Rush oferecendo-lhe o papel. Ele disse que Rush era sua terceira escolha para o papel, mas não conseguiu Alec Guinness ou Peter Sellers. Rush ficou devidamente encantado e assinou o contrato. A protagonista feminina é a filha do governador, Elizabeth Swann. Amanda Bynes, Jessica Alba e Jaime Alexander foram consideradas antes de Keira Knightley ser escalada. Rush fez um pedido a Verbinski. Ele disse que sempre que ele e Keira Knightley compartilhassem a tela, ele queria estar à esquerda. Caso contrário, ninguém olharia para ele. Knightley tinha apenas 17 anos durante as filmagens, então sua mãe viajou com ela para todos os locais de filmagem. Knightley tinha tanta certeza de que seria demitida depois de alguns dias que só empacotou algumas coisas para começar a filmar. A pirata Ana Maria, Zoe Saldana, era uma referência a Anne Bonny e Mary Read. Saldana não gostou do tempo que passou no filme e depois disse: as pessoas estavam me desrespeitando porque olham meu número na lista de chamadas e acham que não sou importante. Dane-se! Verbinski queria um ator britânico veterano como o pai de Elizabeth. Tom Wilkinson e Sylvester McCoy foram considerados antes de Jonathan Pryce ser escalado. O outro Jack, o macaco, foi retratado por uma mulher chamada Tara e um homem chamado Levi.
O momento em que Jack sorri sentado no ombro de Barbossa não foi planejado e foi pura sorte. O título era originalmente Piratas do Caribe, mas A Maldição do Pérola Negra foi adicionado como subtítulo pelo presidente da Disney, Michael Eisner. Verbinski não era fã, então a equipe de marketing da Disney imprimiu o subtítulo o menor possível nos materiais promocionais. Originalmente, Depp queria que Jack não tivesse nariz. Ele o havia perdido em uma luta de espadas, mas foi costurado novamente. Devido a má circulação, agora estava azul e Jack teria pavor de pimenta. Verbinski rapidamente rejeitou a ideia. Em uma versão inicial, Norrington, Jack Davenport, pediu Elizabeth em casamento, mas ela disse não. Enfurecido, Norrington junta-se a Barbossa e os dois tentam dominar o Caribe. Isso foi mudado para que Norris sirva como um interesse amoroso e rival de Will, mas ainda seja um homem decente. Keira Knightley falou sobre a habilidade da velha Hollywood de maquiagem corporal que foi usada nela. Todas as manhãs ela e a equipe de maquiagem passavam por um processo de 45 minutos. Alan Silvestre foi contratado para escrever a música, mas teve que desistir, embora alguns pôsteres ainda tenham seu nome. Hans Zimmer e Klaus Badel foram então contratados como compositores. Verbinski frequentemente apresentava ideias para cenários no set e o coordenador de dublês George Rouge descobria como fazê-las naquele momento. Às vezes, isso acontecia depois de meses ensaiando uma façanha. Um exemplo é Jack embarcando no Pérola Negra. A pistola que Jack usa não é um adereço, mas uma arma de verdade fabricada em Londres já em 1760. A equipe de produção a comprou de um antiquário de Connecticut. Quando The Country Bears, também baseado em um passeio da Disney, fracassou nas bilheterias, Michael Eisner ficou nervoso. Ele teria dito a Verbinski que achava que o desempenho de Depp estava arruinando o filme e que se eles não estivessem tão adiantados nas filmagens, ele teria encerrado a produção. Ao retornar de uma filmagem noturna em uma ilha caribenha, o barco de Keira Knightley bateu em um recife e afundou. Knightley, sua mãe e o capitão do barco ficaram presos durante a noite e tiveram que ser resgatados. Dessa forma, Verbinski interrompeu as filmagens noturnas. Também durante a produção, ocorreu um incêndio em um dos principais estúdios de som. Ninguém ficou ferido, mas o dano foi de cerca de $350 mil e as filmagens foram adiadas. Para cumprir o cronograma, Verbinski e a equipe tiveram que filmar constantemente, o que significa que muitos dos cenários tiveram que ser totalmente criados em CGI de pós-produção pela casa de efeitos ILM. Como sempre, o trabalho da ILM no filme foi de classe mundial. Há um aceno muito sutil para a Disney. Durante o cerco à cidade pelo Pérola Negra, a fumaça do último tiro de canhão se transforma em forma de cabeça de Mickey Mouse. A cena em que Will faz uma imitação do Capitão Jack foi ideia de Orlando Bloom. Ele sugeriu isso a Jerry Bruckheimer, que disse a Verbinski que era uma boa ideia. A bandeira pirata do Capitão Jack é baseada na vida real. A caveira é de Calico, bandeira de Jack Rackham. Rackham era amante de longa data da notória pirata Anne Bonny. Ao filmar na caverna, muita maquiagem teve que ser adicionada aos atores para que não parecessem desbotados. Quando Verbinski percebeu como ficava bem em Johnny Depp, ele pediu à equipe para usá-la nele durante as filmagens. Na primeira versão do filme, Jack não foi mostrado pegando uma das moedas. O público do teste ficou confuso sobre se ele tinha uma moeda desde o início ou se sempre foi um fantasma. Foi encontrado um tiro que poderia ser revertido e desacelerado para deixar claro que ele pegou uma moeda. Para tornar mais óbvio qual membro da tripulação do Pérola Negra era qual quando em forma esquelética, os olhos usados para os personagens são os olhos dos atores reais. A casa de efeitos ILM sugeriu isso a Verbinski para dar mais personalidade aos esqueletos. A estreia foi na Disney World, o primeiro filme a fazê-lo. Com um orçamento de $140 milhões, o filme arrecadou $654,3 milhões. Foi um grande sucesso e o quarto filme de maior bilheteria do ano.